Eu sou a Lila Lacerda, Head de Marca aqui da ASUS, e hoje a gente vai falar sobre infância segura. Não só hoje, vamos trazer diversos conteúdos sobre esse tema, que é um tema super importante pra gente. E para começar, a gente vai falar com ele, Rafa, nosso CEO, que vai falar um pouquinho sobre a história da ASUS e esse assunto também, o que é que tem a ver infância segura, seguro de vida e ASUS. Rafa, a gente fala muito sobre a importância de uma infância segura, de uma adolescência segura. O que seria isso e o que é que isso tem a ver com a ASUS, né? Bom, Lila, eu acho que esse tema, ele é um tema super importante mesmo. Quando a gente fala de seguro, a gente está falando de proteção da infância. Quando a gente estava começando a companhia lá atrás, era o começo de 2020, a gente começou a pesquisar sobre as consequências para uma família que perde um dos pais de não ter colchão, uma reserva financeira adequada para poder dar continuidade para a educação dos filhos, para poder oferecer uma saúde de qualidade para os filhos. E isso pode ter consequências desastrosas, assim, para a formação daquela pessoa. Você olha para os números de pessoas que perderam dos pais, ou seja, se tornaram órfãos em algum estágio da infância, e eles são um pouco assustadores, assim. Tem vários estudos de instituições super sérias lá fora que mostram que o risco dessas pessoas desenvolverem algum abuso de substância, seja álcool, seja outras substâncias ilícitas no futuro, vai ser maior. A chance dessa pessoa ter um déficit de atenção e não conseguir completar a escola ou completar a sua formação vai ser maior. O risco dessa pessoa ter problemas com suicídios, ansiedade, depressão também é maior. Então tem vários fatores de risco que são bem presentes no espírito da atualidade, dos tempos em que a gente está hoje, em que a gente fala não só de saúde financeira, não só de saúde física, mas também de saúde mental, que a gente tem que pensar, assim. Quando a gente fala de proteção à infância, eu acho que é um pouco mais do que só proteção da segurança física da pessoa, mas também da formação psicológica dela. E eu acho que aqui na Asus, quando a gente começou a construir qual que ia ser o propósito da companhia, ele não é só de democratizar o acesso do seguro, seja com um processo de contratação mais simples, seja com uma precificação mais adequada para o público brasileiro, para a demografia brasileira, mas é também de como que a gente dá suporte para as famílias que passaram por um momento catastrófico de perder uma pessoa super próxima. Como é que a gente pode, de uma forma bem humanizada e ainda escalável, ajudar essa pessoa a garantir a formação das pessoas que ficaram e que vão precisar muito mais do que dinheiro, suporte emocional também. E eu acho que com a pandemia isso ficou ainda mais visível, né, no sentido de tivemos muita visibilidade. Acho que um estudo do Reino Unido, depois a gente coloca aqui embaixo a fonte certinho, assim, mas são cerca de 5 milhões de crianças que ficaram órfãs no mundo todo. No Brasil, quase 200 mil, menores de idade também perderam seus pais ou o cuidador principal, assim, né. Então a gente isso já acontecia, né, essa vulnerabilidade ela já existia, mas agora parece que ela ficou realmente mais exposta por tudo que aconteceu. E eu acho que acho que esse dado que você traz ele mostra números grandes que a gente deve estar atento a eles. Mas a gente olha para a realidade do Brasil, o Reino Unido é um país em que a cultura do seguro já está muito mais disseminada. Uhum, Você olha para países como o Japão, 90% dos adultos dentro do Japão têm um seguro de vida para proteger quem ficar, uhum. dada a morte de alguém que tem como dependente financeiro uma outra pessoa. Nos Estados Unidos são 60% das pessoas, no Brasil são 15%. Então acho que os brasileiros estão muito mais expostos, não entendem a necessidade ainda desse produto, ou pelo menos não de forma tão tangível igual em países mais desenvolvidos, então acho que para a realidade brasileira, esse fato ele é mais duro ainda. E eu acho que a pandemia foi um bom lembrete, assim, para as pessoas, apesar de ter sido um momento muito difícil para todos nós, eu acho que ele foi um lembrete de que circunstâncias adversas podem acontecer para qualquer pessoa a qualquer momento, e a gente nunca sabe de onde vai vir. Sim. E na prática, assim, qual que é esse impacto que um seguro pode ter pra essa criança ou pra esse adolescente, assim? É bem legal, assim, porque eu comecei falando das dificuldades que as crianças podem passar e os números mostram que, na média, essas pessoas que perderam dos pais, se tornaram órfãos, elas, na média, vão ter mais dificuldades no âmbito emocional. Mas tem o outro lado da moeda que eu acho que forma uma dicotomia muito interessante entre pessoas que perdem dos pais.
Tem um estudo nos Estados Unidos que mostra que um terço dos presidentes americanos perderam dos pais antes de completar 15 anos de idade. O Obama perdeu um dos pais, perdeu o pai logo após seu nascimento. O Bill Clinton perdeu um dos pais. Você olha para o primeiro presidente americano, George Washington, também perdeu um dos pais. Então tem esse outro lado que até um outro estudo, e agora no Reino Unido mostra que 66% dos primeiros ministros americanos desde o começo de 1900 também perderam dos pais antes de completar 15 anos de idade. Uma pessoa ficou super intrigada com isso, um pesquisador, e começou a olhar, abrir aleatoriamente páginas de uma enciclopédia para ver dessas pessoas que são consideradas pessoas excepcionais ou fantásticas, por estarem dentro de uma enciclopédia. Como é que foi a infância dessas pessoas? E ele viu que eram também números muito altos, assim, de 15% e de novo, talvez a gente tenha que checar esses números depois, mas eu vou falar mais ou menos Uhum. o que eu lembro. 15% perderam um dos pais antes de completar 10 anos de idade, 20% antes de completar 15, 25% antes de completar 18. E isso são números bem superiores à média da população, e eu acho que mostra um outro lado dessa história que traz bastante esperança para essas pessoas também. Que a gente como empresa, ou que nós como sociedade mesmo, pudermos ajudar as pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade a terem o que eles precisarem para o seu desenvolvimento como ser humano, e aí é muito mais do que só o financeiro, mas eu acho que é também um apoio emocional afetivo, é também um direcional educacional. Sim. E não é só nem para as crianças que hoje adolescentes que hoje já perderam seus pais, né, mas também pensando e agora falando sobre o impacto de um seguro, né. Não é nem só para essas crianças que já perderam seus pais, ou um dos pais, e tem essa vulnerabilidade ali, de proteção, digamos assim, mas também para evitar, para assegurar a infância de quem ainda tem, mas pode não ter. Né, então acho Perfeito. que o seguro, quando um pai faz um seguro, a mãe faz um seguro para o filho, é justamente pensando em deixar mais segura e proteger aquela infância ou aquela adolescência, caso ele falte. Falar de seguro de vida e falar de infância segura é falar da mesma coisa, né, quando a gente pensa em um beneficiário, um dependente financeiro de alguém. Eu concordo totalmente. Eu concordo totalmente. Eu acho que falar de seguro de vida, você tá falando de um quando você tá falando do seguro de vida propriamente, você tá falando de um produto super altruísta, e na verdade você não vai estar contratando para você, mas você vai estar contratando para as pessoas que vão ficar, caso alguma coisa aconteça contigo. Mas quando você tá falando de seguro doenças graves, seguro invalidez, você tá falando também das pessoas que dependem de você. Uhum. Principalmente se você não tiver uma reserva financeira, a gente fala muito sobre isso aqui dentro. Essa pessoa que foi diagnosticada com câncer, teve um AVC ou então ficou inválida e precisa de parar de trabalhar, muitas vezes essa pessoa não só vai deixar de ter renda por um bom tempo, mas ela também vai ter gastos adicionais para cuidar da sua saúde, para adaptar o seu apartamento para aquela invalidez específica que você acabou de ter, e isso aumenta bastante as despesas do lar. E não tendo a reserva financeira, você ter o seguro garante que essa transição seja feita de uma forma mais suave. E eu acho que é o objetivo do seguro mesmo. E num país como o Brasil, que tem milhões de mães solo, né, milhões de casas que são chefiadas e que tem apenas um provedor financeiro, então se alguma coisa acontece com esse provedor financeiro, que pode não ser um óbito, pode ser uma doença ou invalidez, então a gente também precisa proteger essa infância caso o provedor financeiro fique doente ou inválido. Perfeito. Mãe solo é um número assustador aqui no Brasil. Se você olha para 11 milhões de mães solo, é impressionante. E num país com 200 milhões de pessoas, 5% são mães que estão cuidando não só do sustento da família, mas também se preocupando com a formação daquela pessoa sozinho. E essa pessoa, ela tá muitas vezes vulnerável a qualquer eventualidade que possa acontecer na sua vida. Não só a criança, no caso da morte ali da pessoa que é a formadora da casa, mas também no caso de um diagnóstico de uma doença séria. Essa pessoa vai precisar de trabalhar e quem que vai pagar as contas? Quem que vai dar o de comer para aquela criança? Quem vai garantir que essa criança vai poder ir para a escola, ao invés de ter que
começar a trabalhar já numa idade super cedo e isso certamente vai prejudicar muito a formação daquela pessoa. Então a gente, quando começou a Asus, pensou não só vamos simplificar o processo de contratação para garantir que mais pessoas tenham acesso, mas vamos pensar numa forma de fazer esse seguro ser realmente para uma pessoa que não tem as condições financeiras para pagar um seguro de R$ 50. A gente, quando chega no mercado com um produto que começa em R$ 5 e uma mulher jovem de 30 e poucos anos de idade consegue pagar R$ 5 para ter uma proteção de 10, R$ 15.000, caso alguma coisa grave aconteça com ela, eu acho que diz muito sobre o impacto que isso pode ter. Porque se essa pessoa ganha 1.000, 2.000, 2 salários por mês, essa pessoa, quando recebe a indenização, consegue ter uma certa tranquilidade para poder parar de trabalhar, cuidar das contas da casa e cuidar também da sua saúde. É o objetivo da companhia, é o objetivo do seguro de vida, doenças graves e invalidez, e eu acho que essa tríade forma um produto, principalmente nos preços que a gente está trazendo, muito, muito interessante para esse público também. Rafa, e por que que a infância, as crianças estão, desde o comecinho, assim, da história da ASUS, né, desde da primeira ideia que você teve como empresa, assim, as crianças estavam lá. É bem legal a gente revisitar o primeiro pitch que a companhia fez, que era a foto de uma criança, e a gente começava o primeiro slide, que era o slide do problema que a gente estava querendo atacar via seguro de vida, sendo as dificuldades psicoemocionais que crianças passam por quando ela perde um dos principais provedores. Então acho que tem um componente disso. Tem um componente muito pessoal também, que quando eu estava saindo do mestrado, eu sabia que eu queria entrar numa companhia em que eu me conectasse com o propósito da companhia, seja uma companhia que eu fundasse, ou seja uma companhia que eu começasse a trabalhar e eu entendesse que aquilo ali estava fazendo, de certa forma, algum bem para as pessoas dentro de uma determinada comunidade. E a gente sempre trouxe isso muito para perto, assim. Claro que você tem que construir um negócio onde você tem um dever fiduciário com seus investidores ou para com as pessoas que estão colocando capital, que estão acreditando naquela companhia. Um dever fiduciário de ser uma empresa que vai se sustentar e que vai crescer e que vai dar lucro. Mas, por outro lado, eu acho que você também tem que trazer essa responsabilidade social pro dia a dia da empresa. Pra gente foi muito isso, essa questão de proteção à infância, ela é muito presente dentro do seguro de vida, pelo fato do seguro de vida ser um produto bem altruísta, em que você muitas vezes não está contratando só para você, mas para as pessoas que ficam. Eu acho que tem a ver com o nome da ASUS. Dar aso, em português, muita gente não sabe, mas é dar oportunidade. E qual o propósito do seguro de vida se não dar oportunidade para as pessoas que ficam, de conseguir viver a sua vida com o mínimo de obstáculos possíveis e com a maior naturalidade depois de um momento super difícil? Eu acho que tem também um outro componente que a gente acabou se apaixonando com ele, assim. Eu lembro claramente dessa conversa que os 3 fundadores da companhia estavam tendo quando a gente estava prestes a pular de cabeça nesse projeto. E aí um de nós trouxe: "Pessoal, a gente quer passar as próximas décadas da nossa vida trabalhando com seguro de vida?". E era uma pergunta super legal, porque quando você está construindo uma empresa que você quer que deixe uma marca dentro de um mercado, você sabe que vai ser um projeto de décadas. Principalmente no mercado como seguro de vida, quando você está indo de frente contra empresas centenárias, assim. Prudential é de 1800, a Mongeral é de 1800, a Porto Seguro é uma empresa super tradicional e também vem de muito tempo aqui dentro do Brasil. Outras seguradoras têm a mesma trajetória. E a gente já tinha pesquisado muito sobre o mercado de seguros. Eu, particularmente, tinha pesquisado bastante sobre a história do seguro. Eu acho que a história do seguro ela é muito bonita. O seguro surge há 4.000 anos atrás, na antiga Mesopotâmia, quando um grupo de fazendeiros percebe que em determinados anos, uns tinham uma safra muito boa, enquanto outros tinham uma safra muito ruim. Os que tinham uma safra muito ruim dependiam dos outros, não só para a sobrevivência durante aquele ano, mas também para o plantio do ano seguinte. E eles se juntaram e pensaram: "Por que que a gente não coloca recursos pequenos, comuns e compartilhados dentro de um pool comum, para que quando alguém tenha necessidade, ela consiga ir lá e buscar um pedaço desse pool e não precise de depender dos outros para poder sobreviver". O princípio do seguro que surge daí, que é o princípio do mutualismo, ele é muito bonito, assim, que é as pessoas de uma comunidade se ajudarem no momento de dificuldade. Acho que esse é um pouco do propósito do que a gente está fazendo.
A gente quer retomar as origens do seguro para construir uma empresa que certamente vai ter um impacto super legal aí na nossa comunidade. Muito legal. Isso me lembrou um provérbio africano que fala que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Então tem muito a ver com esse mutualismo, esse ponto de partida do seguro, né. E até depois, assim, tem novas leituras para esse provérbio que é preciso uma criança para criar uma aldeia também. Então, nesse senso de comunidade também, ele acaba sendo despertado por uma criança. Eu acho que isso tem muito a ver com o seguro e tem muito a ver com a gente se preocupar e se planejar financeiramente, emocionalmente, caso venha a faltar, ou caso fique doente, né, o caso fique inválido e tem ali pessoas vulneráveis, crianças e adolescentes ao nosso redor, dependendo da gente. Então É super isso. Eu tenho agora um filho de 1 ano de idade e é claro, assim, quando você tem uma criança dentro da sua família, como é que a sua relação, sempre que você sai de casa com as outras pessoas que são estranhas a você, mudam. As pessoas estão indo abraçar e estão indo uhum, conversar e mesmo você sem conhecer, elas se sentem com a liberdade de ir brincar com seu filho. E a criança, ela tem um magnetismo sobre ela, que eu acho que a sua frase sobre a aldeia, ela é super legal mesmo. De certa forma, ela captura o futuro do que nós seremos, assim. E as pessoas talvez não saibam articular por que que uma criança tem esse quê de magnetismo, mas é um pouco disso, assim, a esperança, é o potencial que aquela criança tem. A criança é 100% potencial, ela ainda não se formou como sim, pessoa, e a gente bota de forma intangível alguma coisa ali naquela pessoa que fala: "Você é quem vai dar prosseguimento ao que a gente está construindo aqui". sim. Lembrei do papo que eu tive com uma beneficiária, nossa, da Asus, que ela comprou uma casa, para os sobrinhos, pra cunhada e para os sobrinhos, e pagou a escola também dos sobrinhos, uma escola nova, a algu já ali garantiu alguns anos de estudo para esses sobrinhos, né. E ela falou que o seguro, ele proporcionou, acesso a essa escola, acesso a essa casa própria, que não eles provavelmente não teriam condições de ter sem seguro. Né, então existe ali um impacto muito positivo, assim, transformador daquele seguro, né. Num momento tão difícil que foi a perda do pai dessa família, ter esse seguro para dar tranquilidade de que eles vão ter uma moradia digna, uma escola boa, isso realmente faz com que naquele momento ali o caminho e o desenvolvimento dessas crianças foi influenciado positivamente por esse seguro e que pode transformar para sempre, assim, de um jeito bem É isso, Lila. Eu acho que o seguro, ele pode ser visto até também como um instrumento de justiça social, assim, de pessoas que não conseguem construir uma reserva relevante para esses momentos, delas conseguirem dar alguma coisa para quem fica, para conseguir, às vezes, até em certas situações, conseguir até aprimorar a sua condição socioeconômica. Então acho que tem um quê de justiça social interessante aí também, que o seguro vem para ajudar a dar. Mas acho que você traz muito bem que quando a gente tá falando de seguro de vida, a gente tá falando de proteção à infância. Um não existe sem o hum. outro. Boa, Rafa, muito obrigada pelo papo, foi ótimo. Obrigado a você, Lila. Foi ótimo estar aqui também. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe e nos acompanhe, porque vão ter outros conteúdos para você assistir.